Olá amigas, olá amigos do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas no sistema de aquaponia. Morte de peixes, entupimento de cano, transbordamento, vazamento de água. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, eu acredito que em torno de um mês atrás, falando sobre as mortes que a gente teve nesse tanque aqui, onde estavam as piracanjubas. Eu perdi quase todas elas, por um erro aí que eu cometi. Nesse vídeo eu comentei que eu ia falar sobre dois problemas que eu tenho enfrentado aqui, que eu não vejo o pessoal falar muito, que é sobre o dimensionamento das tubulações e a oxigenação. Eu ainda não fiz esses vídeos, eu quero falar sobre cada um desses assuntos separadamente e com calma para abordar aí os pontos que eu acho importante, acho essencial. Então ainda não consegui fazer. Vou fazer aí nos próximos dias, não prometo prazo, mas é um compromisso de falar sobre esses assuntos aí. O vídeo de hoje é uma continuidade dos problemas que a gente teve de morte de peixes em razão de transbordamento de água, oxigenação, vazamentos e esse tipo de problema. Depois das piracanjubas terem morrido nesse tanque, eu tive mais dois eventos, duas situações de mortes de uma quantidade considerável de peixes. A segunda, após as piracanjubas, ocorreram naqueles dois tanques do lado de lá. Ocorreram num dia que eu não estava presente aqui, uma semana na verdade que eu não estava, então assim, o que eu vou falar é o que eu consegui deduzir pelos problemas aí que principalmente minha esposa cuidou aqui e meu pai veio dar um suporte também aqui. Mas o que ocorreu foi o seguinte: na véspera desse dia que deu o problema, eu notei que aquelas caixas transbordavam ou estavam a ponto de transbordar. Mesmo com o Venturi funcionando minimamente para entrar um pouquinho de água e oxigenar a caixa, o nível da água subia a ponto de começar a verter pela borda. Mas assim, não tinha acontecido isso como um problema ainda. Eu notei que parece que já estava a ponto de acontecer. Acabou que eu precisei viajar a trabalho, fiquei uma semana fora, e nesse tempo a minha esposa estava com a responsabilidade de tratar os peixes. E eu orientei ela apenas isso, apenas a questão da alimentação, como ela devia fazer, quantas vezes ao dia, quantidade. Não falei do resto, até porque eu não queria que ela mexesse na configuração do sistema. Para resumir um pouco a história, aconteceu de esse problema de transbordamento piorar, e no desespero de querer resolver, querer arrumar, querer corrigir, não deixar vazar água, ela mexeu na configuração da bomba, tá lá atrás dos tomateiros, mexeu na configuração dos Venturis, no caso daquelas duas caixas lá, e virou uma bagunça. Desregulou todo o sistema, ficou pior do que estava. A caixa transbordou muito e ocorreu muitas mortes de peixe. Ela acabou deixando desligado também os Venturis aí por, eu acredito que um meio período, pelo que ela relatou. E nesse processo aí a gente perdeu 13 carpas capim daquela caixa, 11 tilápias dessa caixa, 3 carpas húngaras, que já tinha bem poucas dessa caixa aqui, e 16 pacus daquela caixa. Aí se você acompanha o canal você deve estar pensando, mas os pacus não estavam nessa? Sim, deveriam estar aqui. O que deve ter acontecido lá, e esse episódio de morte acabou que revelando isso para nós, é que no centro de piapara que eu comprei não eram apenas piaparas, eram pacus. Havia piaparas porque nas primeiras semanas, nos primeiros dias após a introdução dos alevinos, eu coletei aí, acho que quase 20 piaparas mortas, eu não lembro se o número foi esse. E era piapara, porque a gente conhece pela marca característica que ela tem no corpo, né? Então não eram pacus, não tem como confundir. Então vieram piaparas, né? Algumas morreram nesses primeiros dias. Mas aí eu não fiz biometria dos peixes até hoje. Inclusive é uma das coisas que eu estou devendo aí. Eu devo nas próximas semanas aí coletar alguns aqui para fazer de uma forma de amostra uma biometria aí nos peixes. Mas até então eu não tinha feito, então eu não sabia que tinha pacus ali. Normalmente você trata, os peixes comem, a água está sempre escura em razão do quelato de ferro que a gente está colocando. Então eu não tinha verificado que existiam pacus ali.
E foram 16 mortes ali. Então, 16 pacus, 13 carpas capim, 11 tilápias e 3 carpas húngara. Tudo nesse evento em que eu não estava presente. Eu voltei aí aproximadamente uma semana e continuei observando que esse problema persistia. Você mantia o Venturi numa configuração muito pequena, minimamente para oxigenar a água, e mesmo assim a caixa subia o nível e transbordava. Era um problema além do mero dimensionamento do sistema, da tubulação, da questão de vazão. Não era apenas porque a caixa não estava dando vazão, tinha algo errado. Anteontem, eu descobri qual era o problema. Eu cometi mais um erro, e esse erro, pelo menos dessa vez, me ajudou a entender o problema melhor e a resolvê-lo. Pelo menos eu acredito que eu tenha resolvido. Eu vim aqui pela manhã, tratei os peixes, as caixas estavam no nível muito alto, a ponto de transbordar, o oxigenador ligado no mínimo o Venturi. Eu desliguei os Venturis para tentar deixar baixar um pouco o nível da água, enquanto eu tratava eles aqui, e depois religá-los. Ocorre que eu tratei eles, fui trabalhar e esqueci os Venturis desligados, de novo. Ficaram aí, eu acho que umas 4 horas desligados, aproximadamente, até eu voltar ao meio-dia. Nesse processo, morreram 9 carpas capim, naquele tanque, e também naquele tanque apareceu uma carpa húngara morta, que não devia estar lá. A carpa húngara é nesse tanque aqui. Mas essa aí, provavelmente, é dos alevinos que desceram lá para as bombonas, e eu acabei trazendo de volta, posso ter soltado ali por engano. Então foram 10 peixes que morreram nesse processo aí, poucos até, pela quantidade de tempo que ficou o oxigenador desligado. Aqui nas tilápias não teve morte. Mas qual foi o problema que aconteceu? Que eu descobri, ou acredito que tenha descoberto o problema. As caixas estavam pela metade de água. Eu não sei se vocês lembram, mas do lado de lá, eu já vou mostrar lá, a gente tinha o nível da água. Era um sistema de suspiro para a saída da água, então precisava de um nível externo. Aquele nível, a água não devia baixar dele. Se acontecesse qualquer tipo de problema, para lá do nível, no sistema de filtragem, SAMP e tal. Agora, se o problema é antes do nível da água, aí a água baixa igual. E foi isso que aconteceu, as caixas estavam com metade de água. Aí eu falei, opa, tem vazamento subterrâneo aqui. Eu já vou mostrar o que eu fiz ali para corrigir. Dá para ver que tem um cano lá do outro lado. Ó. Acredito que vocês já imaginam o que eu fiz para resolver o problema. Mas o que eu acredito que aconteceu? Eu acredito que quando eu montei o sistema de suspiro, e aí for um erro, que eu já vou alertá-los, caso você queira fazer um sistema enterrado como o meu aqui, tem muitas vantagens de se fazer enterrado, mas colhe os canos. Não deixe os canos descolados, como apenas encaixados, como eu fiz. Porque ocorreu esse problema, eu imagino que soltou, talvez em um encaixe dessa tubulação, dessas conexões tenha soltado, deve ter entrado terra, por isso que entupiu os canos e a vazão diminuía, não conseguia dar conta dessa água, mesmo nos Venturis ligados no mínimo, não dava vazão da água descer lá para o sistema de filtragem, então eu acredito que tenha sido terra que tenha entrado nesse cano que soltou, essa conexão que abriu. E vazava água, só que com a bomba ligada e retornando água o tempo todo, a reposição automática que a gente tinha lá no SAMP da água da concessionária, a gente não notava que tinha esse vazamento. Então nesse momento que eu notei as caixas pela metade de água, eu notei que alguma coisa estava errada e era um vazamento. Eu tinha duas opções. Eu já vou me dirigir ali para mostrar o que eu acabei fazendo. A primeira opção que eu seria para corrigir o sistema que eu já tinha aqui, seria primeiro remover todos os peixes que estão nessas caixas, colocá-los para cá. Se eu quisesse manter essa água com a biologia, eu deveria separá-la, baldeá-las, elas para outro lugar. Teria que abrir toda a parte do terra aqui, rapar essas pedras, abrir. E se o vazamento fosse não no sistema aqui que era similar a esse aqui, ó, que está por cima da terra, que foi a solução que eu dei, se estivesse embaixo da caixa, eu teria que talvez até remover a caixa. E aí eu iria colar os canos, obviamente, não cometer o erro que eu cometi da outra vez. Então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, se você for fazer um sistema parecido aqui com o meu, enterrado, e tem muitas vantagens, principalmente na questão da temperatura, a gente vai falar sobre isso ainda, colhe os canos, porque aí esse problema aqui vocês não terão. Essa seria uma das soluções, mas daria muito trabalho,
eu não estava assim disposto a fazer esse processo todo. Então o que eu fiz? Embaixo, aqui embaixo, ó, na área, a gente tinha um sistema de suspiro. Não vai dar pra ver, mas eu tirei o suspiro fora, aquele caninho do suspiro, e coloquei um com um cap em cima, fechado, para tampar. Então a gente não tem saída da água mais lá por baixo. Eu tampei o suspiro. E aí fiz um sistema de overflow com saída por cima. Nas duas caixas estão assim. Eu achei melhor eliminar logo o problema, que era o suspiro enterrado e não colado, e fazer aqui por cima. Fazer um sistema de overflow com saída por cima. Aqui era onde a gente tinha o nível da água, eu usei inclusive a saída dele aqui para conectar o sistema de overflow. E aqui ficou o cano desabilitado. Inclusive tem que pôr uma tampinha aqui para não ficar água assim visível. Então eu resolvi esse problema de uma forma definitiva, porque agora se der problema aqui de entupimento ou qualquer coisa, o cano está tudo aqui por cima. Então vai ficar fácil de resolver, eliminando o suspiro. Infelizmente, porque eu gostava muito do sistema de suspiro, funcionava muito bem, até dar esse problema, né, porque eu não colei. E resolveu o problema. Aqui está molhado o chão, ó, mas é porque choveu. Estava chovendo até hoje pela manhã, então não é problema de vazamento não. Aqui também a caixa está com água, porque ela está num nível bem alto de água, mas é o nível do overflow. Eu deixei ele um pouco alto. Dá para regular um pouquinho melhor ainda. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso. Queria contar para vocês aí o problema que a gente teve aí com esse vazamento de água, entupimento. E como eu fiz para resolver de uma forma mais simples possível, mais fácil. Atualizar aí também as mortes dos peixes. Eu vou falar mais para frente o que restou dos peixes, que quantidade a gente tem aqui em cada caixa e as espécies. 100% de certeza a gente não tem, porque com essa mistura dos pacus nos lugares das piaparas, então eu não sei exatamente quanto de piapara, quanto de pacu tem naquele tanque. Fora isso, o resto a gente tem uma ideia aí pelo que foi comprado. Acredito que este vídeo tenha servido também, por caso você tenha interesse em fazer um tanque enterrado, colhe os canos, os subterrâneos, não cometa esse erro. Eu tinha consciência disso, que podia dar esse tipo de problema, mas a gente acaba não raciocinando de uma forma assim tão assertiva, né, quando a gente está montando o sistema. Eu sabia que podia acontecer, mas vamos dizer assim que eu não dei talvez tanta importância. E quando o problema ocorre, que aí você cai na real. A princípio agora está resolvido. Os problemas que a gente continua, porque são crônicos, aí não se resolvem de uma forma facilitada, é a questão da vazão da água nas tubulações aqui, que é um dos problemas que eu fiquei de falar para vocês e vou falar num próximo vídeo. E a questão da oxigenação. Sobre esses assuntos a gente vai tratar aí em vídeos específicos, detalhando o porquê não está funcionando aqui de uma forma adequada, como eu deveria ter feito e o que eu aconselharia caso você queira montar um sistema a não fazer, a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Obrigado por ter assistido o vídeo, grande abraço e até o próximo vídeo.